Olá, meus amigos, boa tarde. Hoje, dia 8 de julho de 2020, nós estamos começando uma live agora com os nossos parceiros que já vou apresentar para vocês, mas começando, dando as boas-vindas a todos vocês que estão conectados via Facebook da Abrazel ou no YouTube da Federação das CDLs de Mato Grosso. E eu sou Denival Bittencourt, vou ter o prazer de mediar esse bate-papo com os nossos convidados que já estão aqui conectados comigo, e eu vou ter prazer em apresentar para vocês agora. Então, já fazendo esse bate-papo com vocês, vocês entenderem quem está aqui, o nosso bate-papo, a nossa conversa hoje é sobre o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio ao Micro e Pequeno Empreendedor, e nós vamos discutir como funciona, quais são as regras, como você pode também ter acesso a esse financiamento. E está comigo aqui hoje a nossa parceira de instituição, Lorena Bezerra, empresária e presidente da Abrazel Mato Grosso, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui no estado de Mato Grosso. Também a nossa colega Edgeide Fernandes Freitas, ela é economista, gestora de projetos e atua na governança corporativa. Ela vai hoje contribuir conosco, falando justamente de como captar esse recurso e utilizar ele de forma inteligente. E o convidado principal nosso, né, tanto da Lorena, da DJ, de meu aqui hoje, que vai responder a todos os nossos questionamentos e também ao seu questionamento que está aí nas redes sociais, que você pode enviar também a pergunta, ela vem todas encaminhadas para o João Henrique Cruz de Oliveira. Ele é superintendente executivo da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso e fica aqui na capital Cuiabá e dando suporte para a gente. É o nosso convidado para estar tirando as dúvidas. Seja bem-vindo, João Henrique, seja bem-vinda, Lorena e Edgeide. Já para que vocês também possam dar uma boa tarde aos colegas amigos, que eu já vou colocar aqui as pessoas que estão chegando. Fique à vontade, vocês também dão boa tarde aos nossos amigos sintonizados aqui na nossa live. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada por estar aqui com a gente. Mandem perguntas, vamos bombardear o João Henrique aí, que nós vamos sair tudo com o PRONAMP daqui hoje, se Deus quiser. Pelo menos rápidos. Boa tarde aí, Denival, boa tarde, Edgeide, boa tarde, Lorena. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos que estão conectados aí, os que vão escutar depois dessa live em outros horários, né? E estamos aí à disposição. Muito bem. Bom, nós estamos num momento de pandemia, num momento em que, por esse motivo, vamos falar assim, o PRONAMP foi estabelecido, né, pelo governo federal. Mas antes da gente começar a apresentação do João, vou passar a palavra para a presidente Lorena, e que nós, né, vamos falar assim, inicialmente, nós íamos convidar o João, tanto eu da Federação das CDLs, como ela da Abrazel, e fizemos uma parceria que, na verdade, culminou com o objetivo de todos nós aqui na Lorena, que é levar informações aos nossos associados, e muitas vezes acaba até sendo a mesma empresa, né? Então, vou passar para a Lorena para ela fazer a sua parte, falando sobre o nosso momento agora, desse enfrentamento da pandemia. Fique à vontade, presidente. Obrigada. Em primeiro lugar, eu vou agradecer novamente a essa onda positiva que nós estamos aqui, de todos que estão dedicando um pouquinho do seu tempo aí, de Edgeide, Denival, por estar aí recebendo a gente, sendo anfitrião, né? O João Henrique, que deve estar cheio também de informações aí e tentando disseminar isso para todo mundo. Muito obrigada mesmo por a gente estar aí nessa onda positiva, ajudando os empresários, não só do segmento de alimentação fora do lar, mas o PRONAMP veio de uma forma geral, né, para as micro e pequenas empresas como um todo. Então, a dúvida de um segmento acaba sendo a do outro também, né? A missão da Abrazel é essa, de desenvolver e representar o setor, e é por isso que nós estamos aqui, mais uma vez, buscando ferramentas para que esse empresário se sinta acolhido e fortalecido para enfrentar essa pandemia, porque realmente não é fácil. Nós estamos beirando alguns empreendimentos há 120 dias de porta fechada, voltamos a atender aí umas 15 dias atrás, mas, né, acaba não surtindo efeito, nem impacto nenhum. As informações que a gente vai ver aqui hoje é de muita importância, porque vai salvar a vida de muitas empresas, né? Eu acredito que o mês de julho a gente ainda vai
sofrer aí essas restrições de funcionamento com o comércio como um todo, que os casos aqui no Mato Grosso, eles estão aumentando, né, agora a gente está nesse pico, então a gente ainda vai ter que aprender a trabalhar no formato delivery, para quem ainda não, né, ainda está engatinhando, buscando esses recursos, seja do Pronamp, que está muito bom, a taxa e a proposta, e entre outros também que a gente está podendo captar aí, que teve a MP também dos funcionários, né, que está sendo agora, que foi sancionada, então tudo isso aí vem para realmente dar um ânimo para o empresário, né, porque quando a gente fala de empresário, a gente fala das famílias que esse empresário abriga na sua empresa, então é bom para o país como um todo que a gente consiga salvar essas empresas, isso é muito importante. Ele vai refletir na nossa família, nos nossos amigos, então, por isso que a gente está buscando isso aí. João, a questão que está pegando em muitos empresários, eles não estão conseguindo fazer o acesso desse recurso, porque encontram barreiras com restrição de CPF, por exemplo, tem dúvida em relação ao TAC, ao seguro, que algumas situações vêm como obrigatório. Então, tem algumas questões, assim, de que quem possui relacionamento com o banco sai mais rápido, quem não tem conta na Caixa é mais demorado. Então, eu queria que você explanasse isso aí para a gente, né? Porque não só pelo setor de alimentos e bebidas, eu acho que é com o setor como um todo. E uma outra dúvida após acessar esse recurso, por onde começar? Visto que o empresário precisa de dinheiro para pagar fornecedor, folha de pagamento, empréstimo, ele precisa de capital de giro para ele, quando for abrir as portas, renovar estoque, né, fazer essa retomada. Que aí é onde a gente conta com a Edgeide, que é economista, e que a gente vai casar essas duas informações. Agora eu tenho dinheiro, e agora o que é que eu faço com esse dinheiro? Por onde começa? Porque às vezes o recurso que vai ser captado ainda não dá para suprir, né, o buraco, vamos dizer assim, que ficou, que nós trabalhamos 2 meses só esse ano, né, então as dívidas se acumularam, então como é que o empresário vai conseguir tomar esse fôlego? E aí que entra a Edgeide para explicar isso para a gente, né? Exato. Então, João, Denival, se você quiser completar alguma coisa, mas eu acho que é mais ou menos isso. Você anotou? Anotei sua pergunta, temos respondido várias da mesma natureza, tá? Fica tranquila que suas perguntas serão respondidas. Obrigada. Por aqui, Lorena, os questionamentos também não são diferentes. Será que vai ter recurso? Isso vai conseguir atingir toda a demanda? Quem já deu entrada lá, por exemplo, pelo site da Caixa Econômica e ainda não teve ainda um retorno, como é que fica? Aí já tem algumas perguntas chegando aqui pelas redes sociais, né? Eu tenho a pergunta aqui, por exemplo, da Valéria Martins Vieira. Esse financiamento contempla o MEI? Já a primeira pergunta, já para você já anotar por aí, fique à vontade, né? Aí eu tenho aqui da Soraya Brandão. Para esse empréstimo precisa de garantia, então vai estar todos aqui ainda para que você possa trocar ideia, responder. Ela mesma complementa, precisa ser correntista da Caixa Econômica. Então são muitas as perguntas, João, mas você fica à vontade se você quiser fazer a sua apresentação e a gente debater em seguida para tirar as dúvidas dos nossos amigos, tá? O que você prefere fazer? Eu acho que é melhor a gente colocar a apresentação, e aí a gente vai falando na apresentação, explicando o produto. Vocês vão ver que a apresentação é 5 telas, o processo é simples, a operação, o modelo do formato é simples, e aí durante a apresentação a gente já vai respondendo algumas das perguntas. E aí ao final a gente vai para a pergunta de todo mundo, volta o assunto de novo, fala de novo e esclarece o máximo possível aí, se não todas. Então vamos lá. Abrindo sua tela de apresentação. Opa, vamos lá. Então, Pronamp, né, o Pronamp, como já bem dito aí, a gente até tem falado, né, o auxílio emergencial aí para as empresas, né, que tanto necessitam, tá, e vivemos um momento realmente ímpar, né, no qual fez-se necessário ter esse tipo de auxílio aí para as empresas, né. Ele foi criado através da Lei 13.999 de 2020, né, o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas,
Ele vai atender empresas com faturamento até 4.800.000, tá? De faturamento ano, com base no ano de 2019, tá? Algumas empresas, por estarem no regime de lucro real ou do lucro presumido, ele pegou o faturamento declarado de 2018, ano base 18, 19, porque o prazo da entrega da declaração do ano 19 e 20 foi postergado até 31/7, tá? A contratação dessa operação, ela se deu na Caixa, né? Ela tá, pela lei, ela está liberada até até a data de 19/8, tá? Deste ano, podendo ser prorrogado por mais 3 meses, né? A Caixa fez o anúncio do programa e começou efetivamente a operar no dia 16, tá? No dia 16 do 6, importante falar para vocês, eu trouxe até alguns dados aqui que eu estou recebendo na mão aqui, né? Quando a gente fala de recurso Pronamp no estado de Mato Grosso, a gente do dia 16 para cá, a gente já colocou no mercado quase 40 milhões e só na data de hoje a gente colocou 8 milhões de reais no estado, tá? Quando a gente vai para a Caixa como um todo, a gente já atingiu a marca de 2 bilhões de reais, tá? Do dia 16 para cá, tá? Acabei de receber a informação aqui quentinha para passar para vocês, tá? É um crédito que tem como garantia o FGO, que é o Fundo Garantidor de Crédito, respondendo a pergunta que foi feita agora há pouco, né? Precisa de garantia real? Não. Inclusive, a lei que regulamenta o fundo se encontra no site do Banco do Brasil, né, que é o gestor do fundo, que é o gestor do FGO. Vocês podem entrar lá e baixar, tá, a lei, se acaso quiserem. E nessa lei regulamenta que esta operação não pode ter outra garantia, senão o FGO e o aval do proprietário ou dos sócios da empresa. Ponto. Tá? O FGO cobre até 85% da operação e o aval dos sócios cobre os outros 15%. Então, ela tem uma cobertura de 100%. Então, não há necessidade de outras garantias. O fluxo de atendimento do Pronamp, tá? Então, a pessoa ela manifesta o interesse no site da Caixa, www.caixa.gov.br/Pronamp. Pedir para vocês assim, ó, digitem Pronamp corretamente, né? A gente já tem muitas fraudes, já tem sites fake aí, sites falsos, né, para roubar dados com Pronamp com I, com Pronamp com P mudo. Então, assim, tomem cuidado, né? O próprio site da Caixa abre um banner, se você acessar só caixa.gov.br, abre empresas e lá vai ter o Pronamp para você escolher. A gente tem, depois dessa segunda fase, que é aguardar o contato do gerente para o envio da documentação e demais informações. Tá? Então, dentro do site do Pronamp, o empresário entra, faz o seu cadastro. Quem é cliente da Caixa, ele vai informar o número da conta e isso vai cair para a agência de origem, ou, quando não é cliente, ele cai para a agência mais próxima do CEP que você informou. Tá? A gente tem atendido aqui no Mato Grosso os empresários diretamente na agência, muita gente faz o cadastro do site e aí vai até a agência, nós temos atendido também em fluxo inverso, tá? Sem nenhum problema, mas a procura está sendo muito intensa, né? Só para vocês terem uma noção, hoje dos 8 que eu acabei de falar de liberação do crédito, quase que 5.500, 6 milhões foi aqui na nossa capital, tá? Cuiabá. E aí o cliente efetua a contratação, a gente colocou até aí a questão condicionada à aprovação de risco, tá? Porque a lei do Pronamp, ele traz algumas, não vou dizer pegadinhas, né? Mas ele tem algumas condicionantes na contratação, tá? Entre elas a avaliação de risco. Eu coloquei a próxima tela aí, quais são as condições da linha. Então ela é uma linha fechadinha, né? A gente chama de operação encaixotada. João, eu não quero 8 meses de carência, eu quero só 4. Não pode. Eu não quero pagar em 28 depois da carência, eu quero pagar só em 10 meses. Não pode. Você obrigatoriamente tem que pegar a operação em 36 meses, sendo 28, para pagar com 8 de carência, né? Com 8 de carência. Então dá 36. A garantia obrigatória, aval do sócio ou do proprietário mais o FGO, não podendo ser anexada nenhuma outra garantia, tá? Essa é a condição do fundo. E a taxa de juros é Selic mais 1,25 ao ano. Hoje, essa taxa, quando eu mensalizo ela
ela está algo aproximado de 0,29 ao mês. Daqui eu trouxe até uma simulação para vocês, para a gente mostrar, né, como que funciona uma operação de verdade. O valor máximo por CNPJ é de 30% da receita bruta anual da empresa, calculada no ano base do exercício 2019. Uma empresa que teve um faturamento de R$300 mil no ano total de 2019 vai poder contratar Pronamp até 90 mil. Tá? Uma empresa que teve um faturamento no ano de 2019 de 3 milhões, ela vai poder contratar até 900 mil. Uma empresa que teve 4.850.000 de faturamento não pode contratar, porque ele extrapolou o teto dos 4.800.000. Tá? Então, uma empresa de até 4.800.000, ele pode tomar 30% do valor do faturamento. Tá? Por que eu falei lá na página anterior sobre a avaliação de risco? Porque ele pode tomar até 30%, limitado ao que a avaliação de risco disponibilizar. Vou citar um exemplo. A empresa faturou 300 mil de faturamento, ele podia contratar 90 mil reais de Pronamp. Só que na avaliação de risco da Caixa, liberou 50 mil. Ele só vai poder contratar os 50 mil. Se ele fizer uma avaliação em outro banco, e o outro banco disponibilizar mais 20, ele pode ir lá e contratar 20. Se ele for em outro e o outro banco liberar mais 20, aí ele pode ir contratar 20. Então não é por número de operações, e sim por volume total limitado ao faturamento. Tá? Alguns clientes perguntaram, a gente teve até, como a gente tem participado de muitas lives, quando chega nesse ponto, as pessoas perguntam, mas João, eu mês passado avaliei na Caixa e aí peguei o FAMP, que era outra linha excepcional aí, 48 meses, 12 de carência, taxa atrativa, sem necessidade de garantia real, e aí eu tinha 100 mil e tomei os 100 mil. E agora, eu posso tomar o Pronamp? Se não abrir capacidade de pagamento, não pode. Tá? Se abrir em outro banco, você pode tomar, mas aqui na Caixa, se a nossa avaliação de risco não liberar, você não consegue tomar. Quando você vem para a linha, e essa é assim, esse é o escopo da operação, tá? A parte final da minha apresentação está aqui, eu trouxe 3 simulações, que acho que é importante para quem está nos assistindo, entender que ela foi feita, essa operação foi criada pelo governo federal, que tem um saldo total de empréstimo de 15 bilhões de reais, né? Ela foi alocado para fazer Pronamp 15 bilhões de reais, desses 15 bi, 3,5 estão sob gestão da Caixa, então a Caixa pode colocar no mercado até 3,5 bi, tá? Essa é a parte que cabe à Caixa, 23%, 24% do total do fundo criado, tá? O resto está com os demais bancos. Atualmente, o que a gente sabe é que a Caixa foi o primeiro a entrar e é o segundo player no mercado só, né? Então, só mais um banco, além da Caixa, entrou no mercado. Desses 3,5 bi, a Caixa já colocou 2 bi no mercado, então só falta 1,5, tá? Mas a condição desse recurso é muito diferenciada. Ele veio justamente para auxiliar as empresas. A nossa expectativa, né, eu vou falar enquanto bancário, enquanto gestor que analisa o mercado, e provavelmente, né, a gente espera que ocorra até o final do ano, como vocês têm visto na mídia, uma vacina, algo que dê solução à questão da doença em si, para a gente cuidar das pessoas, né, de maneira adequada. Todavia, o reflexo da crise que a gente está vivendo, ele vai ultrapassar o final do ano, ele vai ultrapassar o ano que vem. Crises como essa acontecem a cada 100, 150 anos. Então, o reflexo dela não vai acabar de imediato, né? A nossa colega, a Geide, que está aí, que é economista, vai poder falar melhor sobre isso do que eu, tá? E justamente por isso, essa linha é interessante, porque aí eu trouxe o exemplo, né? Uma pessoa que contrata um valor de operação de 20 mil reais, durante os primeiros 8 meses, ela vai pagar 38 reais de prestação. A gente não chama nem de prestação, a gente fala de juros na fase de carência, tá? 38 reais. A primeira prestação dessa pessoa, que vai ocorrer lá no ano que vem, tá? Em março do ano que vem, março do ano que vem, né? A primeira prestação em abril do ano que vem, 8/4/2021, ela começaria a pagar
R$769. Tá? Essa vai ser a prestação dela no ano que vem. Uma pessoa que toma R$50 mil, detalhe, tá? Diferente de outras operações que tem IOF, tem TAC, né? Essa operação não tem, né? A Caixa inicialmente até cobrava TAC, tá? Que é a taxa de cadastramento do contrato, mas depois a Caixa reviu aqueles clientes que contrataram com TAC, está em processo agora tecnológico para devolver a TAC que foi cobrada, mas os clientes que estão contratando desde segunda-feira para cá já é sem TAC. Então é uma operação que dos R$20 mil contratado vai cair líquido na conta do cliente os 20 mil, porque não tem IOF, não tem TAC e não tem o FGO cobrado, né, como existe em algumas operações. Uma operação de 50 mil, a pessoa vai pagar R$ 96,37 de juros na carência, e a primeira prestação, começando lá em 8 de abril, se ele contratasse hoje, ele iria pagar R$ 1.924,10 pelos próximos 26 meses. João, tem a correção da Selic? Tem a correção da Selic, essa é algo que pode mudar um pouco a dinâmica da prestação, mas não é algo que a gente entenda que vai ter reflexo assim, exponencial para dobrar o valor da prestação. Né? Isso não é algo que o mercado espera, conforme o boletim Focus que a gente lê e outras mídias de informação quando a gente vai para o ramo da economia. E eu trouxe uma simulação de 200 mil, seria um cliente que fatura no mínimo 600 mil reais, tá? Mas é uma operação que nos outros 8 meses de carência esse cliente pagaria R$ 385,47 e a primeira prestação lá em abril de R$ 7.696,40. Importantíssimo sobre o Pronamp, é uma coisa que a gente traz a informação, assim, ó, isso está pacificado na Caixa, nas lives que a gente tem passado, muitas pessoas perguntam, então já vou responder. Porque a regra do fundo fala que não se pode demitir nenhum empregado durante 60 dias. Estes 60 dias são são após a data de liberação do crédito. Então, o cliente contratou a operação hoje, dia 8 de julho de 2019, tá? 8 de julho, 8 de setembro, 8 de julho, 8 de agosto, 8 de setembro. A partir do dia 9 de setembro, esta empresa já pode demitir alguém, se acaso ele achar pertinente. Esperamos que não, porque o recurso vem justamente para isso, né? Para garantir a sustentabilidade das empresas, que elas garantam ou continuem garantindo emprego e renda, tá bom? Situações previstas em lei, pode acontecer, demissão por justa causa, o empregado pediu conta, tudo bem. Mas assim, vou mandar o empregado embora, isso não pode, né, durante 60 dias após a liberação do crédito, tá? É isso, né? Coloquei aí por último o site da Caixa, né? www.caixa.gov.br/Pronamp, onde as empresas podem fazer o seu cadastramento. É importante, alguém perguntou sobre MEI, né? Empresário MEI, microempresa, que fatura até 80 mil reais. Essas empresas ainda não estão liberadas no sistema da Caixa, a gente acredita que isso vai acontecer até o final da próxima semana, dia 17, a perspectiva que a Caixa tem, tá, de fazer a liberação para a contratação do MEI, e ele vai ter uma sistemática diferente. Inclusive, as empresas que hoje pode tomar, que são as micro e pequenas empresas com faturamento até 4.800.000, independente do regime tributário, essas empresas, a contratação mínima é de 15 mil reais. O MEI, ele vai poder fazer contratações a partir de 3, a partir de 2, né? A Caixa está fechando isso, mas deve ser 3 mil reais, porque a gente sabe que o ticket médio das operações desse tipo de cliente cai muito, né? Então, é o pipoqueiro, é o sorveteiro, é uma empresa que funciona no quintal de casa, né? Ou de prestação de serviço. Então, o ticket médio é menor, então, justamente por isso, a operacionalização dela será diferente, tá? É isso. Né? Se você quiser tirar do módulo de apresentação e passar as perguntas, estou inteiramente à disposição de vocês. João, eu acho que a Lorena já te passou algumas aí, que também são minhas, né? Mas eu acho que essa aí elas que ela passou já são bastante pertinentes para começar. E na bacana. sequência tem algumas que já estão aqui já na lista e algumas perguntas que o pessoal já enviou para a gente via redes sociais. Quiser reformular novamente, Lorena, alguma?
Sim. João, vamos lá. Nesse período, vamos dizer aí que tem empresas que já estão fechadas 100, 120 dias, né? Ele contraiu dívidas, realmente deve ter tem restrições no nome. Como é que essas empresas vão conseguir esse oxigênio chamado Pronamp, sendo que elas estão com restrição? Lorena, assim, ó, primeiro, excelente pergunta, essa dúvida eu acho que é de muitos presentes na live, tá? Eu acho que algumas coisas são importantes pontuar, tá? A Caixa, ela acredita muito que as empresas têm boa idoneidade, querem pagar, esse é um momento atípico para todas, não é diferente para nenhuma, está todo mundo passando pela mesma situação, tá? Então a gente tem um fluxo um pouco diferente, né, de análise de risco de crédito. O fluxo, ele é regulamentado pelo Banco Central, então todos os bancos têm que seguir um fluxo de avaliação, essa avaliação tem que existir, isso é uma obrigatoriedade bancária, tá? Mas algumas coisas nesse período na Caixa estão flexibilizadas. Então, assim, ó, a avaliação de risco a gente faz de todos os clientes, tá? Restrições até R$ 5.000, a gente faz a análise para fazer ou não a qualificação delas, tá? Eu tenho orientado muitos gerentes, pelo menos aqui da nossa região, nesse sentido, né? Por quê? Porque o empresário, ele vinha numa toada, mas aí nos últimos 90 dias, né, especialmente de março para cá, meados de março para cá no Mato Grosso, a gente teve aí vários fechamentos, a economia declinou de vez, então esse empresário às vezes está com uma dívida em atraso, né, e a gente chama de dívida qualificável, a gente entra e qualifica, tá, até esse valor e faz a análise mesmo, porque às vezes o empresário, eu estou com essa dívida aqui atrasada há 1 ano, é diferente, não, estou com essa dívida atrasada, né, de 90 dias para cá, então a gente vai fazer essa análise muito pontual desse empresário, inclusive a gente consegue fazer a qualificação até de restrições que a gente chama Bacen, né, que aparece em outro banco no nosso sistema, a gente faz a qualificação, faz a análise, podendo ser qualificado, a gente qualifica e passa o risco, passa a avaliação desse cliente, tá? Todavia, existem restrições que eu não consigo qualificar. Algumas delas eram, vou citar um exemplo, o CADinho era proibitivo, independente do valor, mas a Caixa se adequou à Lei 958 de 2020, de abril desse ano, que regulamenta que restrições CADIM não são impeditivas, tá? O governo federal regulamentou isso por meio da medida provisória 958, então a Caixa já se adequou. Agora, restrições PFIM, REFIM, essas situações eu não consigo qualificar, ou restrições muito altas, isso eu não consigo qualificar, tá? Acho que é importante falar isso para a maioria das empresas. Já aproveitando, então, uma pergunta que está aqui, INSS e FGTS também? A certidão do INSS e do FGTS, a gente está conseguindo conceder, tá? Inclusive a certidão do FGTS a gente está tirando aqui na Caixa da maioria das empresas. Eu ia falar isso justamente agora, que o pessoal fica falando muito sobre, tem restrição, tem outra, assim, ó, de cada 11 avaliações que a gente tem feito aqui no Mato Grosso, 10 tem passado. 10 tem passado. E a gente concedeu bastante já. Falei para vocês o dado aí, né? Porque quando a gente fala em 40 milhões, João, não é muito. Peraí, não é muito se eu falar em 1 milhão por operação. Se eu falar em R$ 20.000 por operação, é muito. Tá? Tanto é que a gente contratou hoje 51 operações e do dia 19 para cá a gente já passou de 400 no total. João, mas no caso das certidões é mais para fazer esse vínculo empregatício, não? Como assim? Não entendi a pergunta. Em relação ao número de funcionários que não pode demitir, como é que faz essa comprovação? Tá. Isso é um controle feito através do CAGED, tá? Com o Ministério do Trabalho. Isso não compete à Caixa. Não é eu que faço isso. Inclusive, uma das perguntas que o pessoal pergunta bastante assim, eu sou uma empresa de prestação de serviço, eu não tenho nenhum empregado vinculado, posso tomar o crédito? Pode. Estranho, né? Mas a lei regulamenta que pode. Ele pode tomar, até porque ele fortalece, eu entendo que fortaleça a cadeia, tá? Mas não é eu, Caixa, que vou ficar controlando se ele demitiu ou não. O que eu acredito que vai acontecer, e aí a gente pede para o empresário ter essa consciência, é que se ele está pegando para manter o emprego, manter a renda das pessoas, manter a sua empresa em pé, o perigo que pode acontecer é depois aparecer uma restrição, o Ministério do Trabalho colocou um xizinho em você e você não pode tomar essa operação de novo.
porque, como eu disse, né, a Edgeide até pode falar, os reflexos dessa pandemia, eles vão permanecer por alguns anos. Então, a nossa expectativa é que esse recurso ele não venha só por agora, né? Por isso a importância de tomar com consciência, porque a gente quer que esse recurso retorne para as instituições bancárias e que a gente possa continuar aplicando ele no mercado como se fosse uma bicicleta. À medida que os clientes forem pagando, a tendência é a gente voltar a liberar ele de novo, né? Essa é a nossa expectativa, né, enquanto economista aí, que estuda um pouquinho. Eu quero fazer mais uma intervenção aqui, João. Bem colocado isso, até o pessoal que está assistindo, exatamente essa é a ideia que a gente quis aqui, é criar esse elo entre o pegar o crédito e como eu vou usar o crédito, tá? Isso é fantástico, eu acho que a gente precisa desse caminho, né? Porque às vezes a gente tem dúvida, o que eu começo a pagar primeiro, né? O que eu salvo primeiro? Mas antes disso, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, João, como é esse caminho que é feito quando eu acesso o site e eu faço o meu cadastro lá. Porque tem muita gente falando que está demorando. Então, assim, o que é demorar para o empresário e o que é o demorar para a Caixa Econômica, para os que estão fazendo essa análise. Explica para a gente como ocorre esse caminho, qual é o tempo de espera, como é que a gente dribla essa expectativa. Hoje, eu posso dizer seguramente para você que eu estou com uma fila de espera de quase 400 empresas, assim, ó, aguardando eu retornar a ligação das avaliações, tá? Hoje. Então, assim, realmente a gente tem essa barreira a ser vencida, né, por conta da necessidade de mercado, né, inclusive a gente tem até discutido, né, a necessidade de que os outros bancos também entrem no mercado, operacionalizando o Pronamp, para que a gente consiga atender o empresariado. Dentro da Caixa, a gente está fazendo o possível, tá? Mas hoje eu tenho clientes que estão esperando, assim, 8 dias. João, mandei a documentação e a gente está analisando, né, fazendo investimento em hora extra, enfim, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Mas existe realmente, sim, um delay entre o dia que o cara coloca lá. Gostaria até de ser mais tempestivo, mas, infelizmente, em virtude da demanda, não estamos conseguindo, tá? João, então eu já coloquei na tela aí a pergunta da Soraya, que ela pergunta que se me inscrever no site não precisa ir na agência? Vão conseguir atender a demanda lá do site? Ou seria melhor eu ir até a agência? Então, essa é a pergunta dela, e já tem outras pessoas também fazendo a pergunta mais ou menos no mesmo sentido, mas acho que a dela está bem completa, complementa também o que a Lorena está comentando. Soraya, existe a perspectiva, assim, ó, no site ele cai em uma análise geral, tá? Essa análise disponibiliza para a agência, por meio do gerente de relacionamento, vai fazer o contato com as empresas, tá? É assim que funciona dentro da Caixa. Isso não impede vocês de procurarem a agência. Esse caminho foi criado para que as empresas não tenham que se deslocar por uma questão de pandemia, né? Por essa questão do distanciamento social, mas se sentir a necessidade de, quero ir na agência sim, quero levar o documento, as agências vão atender. Inclusive, o nosso horário de atendimento a nível Brasil está funcionando das 8 da manhã às 2 da tarde. Uhum. Eu também quero fazer uma pergunta. Vamos. Eu vou te falar uma coisa. O que eles mais questionam com a gente, olha, é o acesso ao crédito e quando consegue a história do seguro, João. Bacana. Explica um pouco esse seguro aí que está todo mundo reclamando bastante. Já está na tela também a pergunta do Tiago sobre o mesmo assunto. Seguro de crédito 8%. Ontem na live que eu estava, a conversa era de que primeiro começou com 5, depois caiu para 4. Então, assim, ó, vamos desmistificar algumas coisas, tá? Então, assim, ó, o cliente é obrigado a fazer produto? Não. Não, essa é a resposta. Não, nenhum produto. Eu quero contratar o Pronamp, o gerente falou que eu tenho acesso ao crédito, eu sou obrigado a fazer um prestamista, seguro. Não é obrigado, tá? Não é obrigado. Todavia, os nossos gerentes estão sendo orientados, sim, a abordar todos os clientes e a oferecerem os nossos produtos e serviços, tá? E isso tem um motivo de acontecer, pessoal. Assim, para nós, é muito simples. A gente precisa que o cliente, ele venha para a Caixa. A gente quer o cliente aqui conosco. Porque, veja bem, ó, a gente tem uma operação que é extremamente aderente ao momento, tá? E a gente gostaria muito que essa operação ficasse adimplente. Então, se a gente traz o cliente como um todo e apresenta para ele os nossos produtos e serviços, que são muito mais aderentes do que a concorrência, vou citar alguns exemplos para vocês quando eu digo isso, tá?
A taxa de cheque especial da Caixa, se o cliente precisa usar, é em torno de 5%. O mercado tem lá 8%, tem lá 12%, tem lá 14%. Tá? Quando eu vou para uma operação de desconto, por exemplo, né, eu preciso descontar cartão de crédito, a taxa da Caixa é em torno de 1,2%, o mercado trabalha com 2%. Tá? Quando eu vou para uma manutenção de conta, eu tenho manutenção de conta da Caixa começando a R$ 29,00, o mercado trabalha com 100, 100 e pouco. Então, os clientes serão abordados sim com os nossos produtos e serviços. O exemplo que eu gosto muito de citar, né, que o pessoal fala muito de seguro, é o prestamista. Né? O prestamista é um seguro de operação de crédito que, na falta do proprietário ou do sócio, a operação é quitada, tá? Sem sobrar resquício para o familiar, tal. Qual que é o X da Caixa, o X da questão, tá? E alguma a gente explica para o cliente, muitos deles aderem. Quem quer aderir, adere. Quem não quer, né? O crédito sai do mesmo jeito. Que é que em época de pandemia, nenhum banco cobre o seguro prestamista. Não sei se todo mundo que está na live sabe disso, mas nenhum banco cobre pandemia. Então a Covid, em tese, não teria uma cobertura por parte da seguradora. Isso tanto para o seguro prestamista quanto para o seguro de vida normal, né, dos bancos em geral. E a Caixa é o único banco do mercado que foi a público e falou, vou cobrir. Eu vou cobrir. Tá? Vou dar um outro exemplo, né, e aí vocês que tem muito associado aí da Brasel, bares, restaurantes, né, em Cuiabá, né, sendo específico, vocês têm que, obrigatoriamente, por convenção aí, fazer o vale-refeição dos funcionários. Vale-refeição e vale-alimentação, se eu não estou enganado, né? Obrigatoriamente tem que ter. E aí, quando a gente vai conversar com os empresários pagam uma taxa por recarregar o cartão do empregado, que às vezes é R$5, às vezes é R$8, por recarga por empregado. Ou seja, uma empresa que tem 10 empregados, ele pagou R$50 para recarregar o cartão dos funcionários. E ainda pagou para emitir o cartão quando ele contratou. Este serviço na Caixa não tem custo para ele. Nem a emissão do cartão e nem o crédito todo mês que ele faz. Então, assim, esses são os nossos produtos e serviços. Então, assim, você é obrigado? Não, você não é obrigado. Mas o nosso gerente vai te apertar. João, se eu falar não, paciência, vai sair o crédito do mesmo jeito. Tá? João, aproveitando que você está falando do Vale-Refeição... O único detalhe que antes era de 2 a 4, foi para 5 a 10, né? Então agora aumentou a porcentagem. Mas aumentou a cobertura. Também, né? E aproveitando que você falando aí justamente do Vale-Refeição, a Brasel, ela pode, de repente, reunir os associados para ter esse benefício junto à Caixa Econômica? Do Vale-Refeição? Todo cliente que quiser ter, mesmo que não queira ter o crédito com a Caixa, né, nem o Pronamp, talvez a empresa não quer contratar, né, se por algum motivo ela não quis contrair dívida, ele pode ter esse benefício, vem até a Caixa, fala com o gerente, a gente abre a conta, faz o cadastramento e tem o benefício, assim, desse ou de outro serviço que ele, porventura, quiser. Entendi. Então eu vou entrar no... Se tem alguns casos, porque assim, eu gosto de ser pragmático, né, para falar, olha, a gente quer o cliente, a gente tem esse produto que é o Pronamp, que é a menina dos olhos de hoje de todo mundo, e tem que ser, porque ele é excepcional, mas a gente também no nosso portfólio tem lá outros produtos que também podem auxiliar as empresas no seu dia a dia, e diminuir e reduzir os seus custos operacionais. Nós estamos tendo, João, Lorena, Edgeide, um número bom de perguntas, né, uma participação assim, muito interessante do nosso público. Já vou avisar que nós não vamos conseguir responder todos. Estou tentando pegar aquilo mais ou menos que está sendo debatido aqui, colocando aí as perguntas de alguns colegas, né? Mas eu já adianto que nós vamos passar para o João todas as perguntas que estão aqui também, vamos encaminhar para ver se a equipe da Caixa Econômica consegue responder a todos, que eu acho que é tranquilo. Vai ser respondido nas redes sociais, né, das pessoas que perguntaram, mas vai ser possível sim, viu, João? Vou encaminhar depois tudo certinho para você. Mas na sua apresentação, você falou aí de volume de 15 bi no geral do Pronamp, que a Caixa está trabalhando com 3,5 bi, correto? E aí temos uma pergunta aqui de uma pessoa do Univar Piva, e ele pergunta o seguinte: procede a informação que os recursos já acabaram? O outro player de mercado está dizendo que poucas empresas vão acessar o crédito, menos de 5% em razão de restrições e muito mais. O que procede, o que é verdade, o que é um pouco de boato aí nessa história?
Vamos lá. Então, assim, primeiro, vou repetir, né? Assim, de cada 11 empresas que a gente está avaliando aqui, nos nossos cadastros, né? E aí eu falo, né, pela região de Cuiabá, né? De cada 11, 10 estão passando. Então, eu tenho reprovado por diversos motivos, restrição muito alta, enfim, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à escassez dos recursos, do recurso total da Caixa dos 3,5, a Caixa já aplicou no Brasil 2 bi. Então, ainda tem, em tese, 1,5 bi para aplicar. 1,5 bi, a Caixa, tá? Uhum. O nosso presidente da Caixa, Pedro Guimarães, tem falado, e isso para a gente vai ser muito bom, no sentido de que a gente vai fazer, e ele tem falado isso abertamente, em live, em entrevista, na live junto com o presidente da República, é assim, se os outros bancos não entrarem, não aplicar a parte deles, a gente se dispõe a aplicar os 15 bi. Tá? E a Caixa vai fazer isso, porque esse é um dos nossos papéis. Então, vocês vão buscar aumentar esse volume de capital, né? Sim, se for disponibilizado para a Caixa aplicar, nós vamos aplicar sim. Tá? Não vamos nos limitar aos 3,5, não. É isso que o nosso presidente tem falado. Esse tem sido o discurso dos nossos diretores, dos nossos superintendentes nacionais, o discurso dos nossos superintendentes regionais, dos executivos e de qualquer gerente da Caixa que você for, tá? Porque se a gente tiver o recurso na mão, nós não vamos segurar e ficar limitando, não. Nós vamos colocar ele para girar na mão de quem precisa. Ótimo. Tá? Respondi. Vou trazer mais uma pergunta do público aqui e vou deixar depois para a Lorena de jeito para não te atrapalhar tanto. São duas perguntas que talvez você possa responder rapidinho aqui também, né? Que tiveram vários comentários. Empresa nova, Thelma Regina está perguntando, pode pegar o empréstimo? E a segunda, outra, que é bem interessante, do Henry, participação da cooperativa também é possível? Participação da cooperativa. Por exemplo, cooperativa de catadores de... Uma cooperativa pode também pleitear o crédito? Pelo regramento do programa, o programa fala em micro e pequenas empresas, tá? Então tem que ver se a cooperativa se enquadra nessas categorias. Se ela se enquadrar, sim, tá? A segunda pergunta foi em relação a... Empresas novas. Empresas novas, tá? Empresas novas, a Caixa o programa até cita empresas novas podendo tomar o crédito, tá? Empresas com menos de 12 meses de faturamento. A Caixa... Ela trabalha com 50% do capital social. Exatamente, ela trabalharia com 50% do capital social e não com 30% do faturamento de 2019. A Caixa, até o presente momento, não operacionalizou este tipo de cliente. Tá? Então, hoje, se você procurar uma agência, eu não tenho como fazer. Hoje, tá? Pelo que a gente sabe, tanto essa situação quanto o MEI é a próxima fase de liberação da Caixa agora, que deve ser em meados de julho. Tá? Essa é a nossa expectativa também. Tá? Teve uma pergunta aí que eu li aqui, acho que já passou, porque está entrando muito. Mas vai falando aí que eu acho ela para você. Que é sobre Receita Federal. Né? O cliente não recebeu a cartinha da Receita Federal e comprova o faturamento dele. Eu achei boa essa pergunta. Essa resposta é o seguinte, o cliente não tem problema, ele procura a agência, tem muitos clientes que não receberam, não porque a Receita não enviou, mas porque não chegou através do correio, né? A gente sabe que em Grande Cuiabá o correio tem lugar que entrega, tem lugar que não entrega. O cliente nos procura, a gente faz a validação aqui, tá? Porque independente da cartinha, a gente também tem acesso ao sistema de validação junto à Receita. Então a gente tem feito isso, não é um impeditivo não ter a carta na mão. Certinho. Eduardo Vaz que fez a pergunta para você. Lorena, fica à vontade de jeito. Vamos lá, vamos extrair o máximo desse rapaz aí também, porque ele ganha bem para isso. João, tem algumas situações de empresas que fizeram empréstimos no ano passado, exatamente para investir como investimento, acreditando que 2020 seria promissor, né? Como estaria caminhando agora a partir de março. E aí a gente foi surpreendido pela pandemia. Empresas que têm financiamentos anteriores vão conseguir acesso? Sim, não existe impedimento. O que acontece é assim, acho que duas coisas são importantes. Primeiro, a Caixa saiu na frente aí dos demais bancos, né? E de cara já ofereceu aos nossos clientes pausa estendida para todos os créditos, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então o cliente podia vir até a Caixa, eu estou devendo essa operação, eu quero uma pausa de 3 meses, de 90 dias no contrato, porque me caiu o fluxo de pagamento, enfim, várias situações.
ele vinha pedir a pausa, isso não é impeditivo para contrair o Pronamp, tá? Mas na nossa avaliação de risco, tá? Esse cliente precisa ter margem disponível para contratar. Né? Vou ser bem pragmático. No mês passado, né, não existiu o Pronamp ainda, em maio, nosso cliente disponibilizou uma capacidade de pagamento de R$100 mil, né, de comprometimento comigo. Ele veio e tomou 100 mil de FAMP. FAMP é uma linha que foi criada também, na nossa concepção, muito boa, tá? Junto ao Sebrae. Então, ele veio e tomou 100 mil de FAMP. Ele não consegue, se eu avaliar ele hoje, não abrir margem, tá? Até porque se não houve nenhuma mudança no faturamento dele de 19, como não vai haver mudança no resultado do risco de crédito. Ele não vai abrir margem para mim tomar o Pronamp. Então, eu não posso, né, fazer o Pronamp para ele na caixa, tá? Estou sendo bem específico, eu não tenho como fazer, tá? Se a nossa avaliação não liberar margem, eu não tenho como fazer. Todavia, se ele... João, eu fui no banco, no outro banco, né, do lado da caixa, ele me avaliou e liberou margem para fazer o Pronamp. O cliente pode tomar o crédito e pode liquidar a operação aqui, se acaso ele quiser. Ele pode trocar uma dívida pela outra? Pode. Eu não posso, enquanto caixa, enquanto banco, esse é um dos regramentos, avaliar um cliente que está todo tomado, liquidando as operações dele com algo que eu vou liberar. Isso não pode. Vou ser bem claro, não pode. Mas ele pode tomar em outro banco e liquidar a dívida que ele tem na caixa? Pode, sem nenhum problema. O inverso também é verdadeiro. Se o Pronamp saiu aqui da empresa, 50 mil, 100 mil, 1 milhão que seja, e ele quiser mandar para outro banco e liquidar as operações dele, perfilar a dívida, ele também pode. Tá? Fique à vontade, meninas. Acho que é isso. Estão separando mais algumas aqui para a gente trocar ideia com eles. Denival, vamos só ver o tempo, porque aí vai entrar Edgeide e eu acredito que vão ter bastante perguntas também. Tem uma pergunta aqui da Márcia Previati, eu acho que é isso que fala, né? Empresa que era MEI desde 2015 e a partir de 19 virou ME, se encaixa no Pronamp? Sim, se encaixa no Pronamp, tá? Sem nenhum problema, desde que o faturamento fiscal anual de 2019 não tenha ultrapassado 4 milhões e 800. Tá? Então se encaixa assim. Então. Certinho, eu acho que era por aí mesmo, então, João, eu vou passar para de jeito, então, vamos falar assim, para ela fazer a contribuição dela, e as perguntas, né, Lorena, a gente caminha para que a Caixa Econômica, junto com o João, possa responder os demais. Fique à vontade. Então, a nossa ideia aqui na live são 2 momentos. Então, o primeiro seria como que eu faço para tomar um empréstimo, né, que nesse momento é fundamental, né, fazer para muitas empresas, na verdade é vida ou morte de muitas empresas, e o segundo momento é exatamente esse, peguei o financiamento, passei as barreiras todas, né, fiquei lá sabendo do seguro, tomei a decisão se eu vou ou não vou contratar, graças a Deus não tem mais TAC para eu pagar, não tem mais a taxa de abertura do crédito, e esse dinheiro agora veio, né, e ele veio num valor mais ou menos de 30% do meu faturamento do ano passado, no faturamento total do ano passado. O que eu faço? Então, assim, a gente vai falar, 30% do faturamento do ano passado, nós já estamos em processo de pandemia desde março, então eu estou com março, passou abril, né, passamos junho, entramos julho, né, atolados, né, os empresários, assim, de uma maneira desesperadora, veio uma quarentena ainda, então, assim, aquilo que eu já não consegui vender, estou vendendo menos. Aí nessa situação toda, eu ainda tenho que demitir ou efetuar as demissões, né? Porque eu tive que demitir, infelizmente, eu não conseguia vender. Tive que adaptar, aprender a ser digital, se eu não tinha uma entrada digital, se eu não tinha uma presença digital. Eu tive, de uma hora para outra, correr e fazer isso virar dentro da minha empresa. Então, eu estou alterando o layout, eu estou aprendendo a ser digital, eu estou tendo que, muitas vezes, entrar numa posição de funcionário, além de gerenciar, fazer funcionar a empresa também, porque ou eu demiti, ou eu tive que colocá-lo em afastamento. Aí, estou no meio da pandemia ainda, posso pegar vírus, ou alguém da minha equipe pode pegar o vírus, então, o que eu faço? Bom, conseguir
esse financiamento, veio esse recurso com taxa de juros que nunca antes foi praticado realmente, né? Se a gente for fazer cálculo, vai dar juros negativos de pagamento. Então, assim, você tem que pensar de maneira estratégica. Então, vamos olhar um pouco para o futuro, vamos andar um pouco no futuro e vamos falar o seguinte, ó, nós estamos em julho, vai passar agosto, vamos chegar em setembro. Existe uma tendência de mercado, existe uma história dentro do mercado falando o seguinte, ó, lá em setembro, provavelmente essa vacina já chegou, provavelmente já há barreiras da própria população que já pegou essa doença, fazer barreiras, né, humanas para outros humanos não pegar a doença. Lá em setembro, a gente já aprendeu mais também a como lidar com essa doença, no sentido de tomar previamente medicamentos, ou ao tomar esse medicamento, conseguir mitigar, diminuir as consequências. Então, a economia começa a respirar mais, você vai começar a vender mais, e quando o governo fala o seguinte, ó, daqui a 8 meses você começa a pagar o principal da dívida, porque entre esse período que você pegou até março, abril do ano que vem, você vai pagar pequenos juros, né, muito pequenos juros, como foi apresentado pelo João. Então, esses 8 meses, gente, é o que o governo entende que nós vamos ter que passar ainda administrando essa situação da pandemia. Então, é olhando para as nossas contas, olhando para dentro da minha empresa e falando o seguinte, ó, qual que é o tamanho do meu custo? Eu tenho esse recurso agora porque não veio a receita, eu preciso encaixar esse dinheiro para pagar meu custo, me manter vivo e pensar assim, eu tenho 3 meses muito drásticos para passar, que é julho, agosto e setembro. Porque a gente acredita que em setembro, até setembro vai ser muito complicado, a partir de setembro essa economia gira, começa a girar lentamente, mas gira, tá? E eu vou assumir esse recurso para pagar o quê? É o pagar o quê? O que eu vou fazer? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para você, olhe para o teu estoque, olhe para os seus insumos de produção, analisa, verifica como que está vindo a sua demanda, tá? Ela está 30% do que você faturava antes da pandemia, ela está 50%, ela está 20%, verifica quanto você precisa ter dentro da tua empresa, em termos de custo de insumos, tá? Que a gente chama de custo variável, que você vai trabalhar a geração de um outro produto para vender, ou você vai revender esse produto. Então, mantenha esse estoque, verifique esse estoque mediante a expectativa de receita que você tem e o que você já tem também num passado recente de venda. E aí, faça estoque, mantenha dinheiro para caixa para giro disso e para giro também da mão de obra, para manter mão de obra empregada, necessária, suficiente para atender essa venda que está vindo. Que está vindo menos, é uma venda menor, então você está menor, você já reduziu, mas que ela está vindo muito paulatina, essa venda está vindo muito pequena, e aí você precisa desse recurso para você fazer caixa, gente, é fluxo de caixa, não é para investir, não é para vamos falar assim, olha, eu já devo muitos bancos, eu quero liquidar porque o juro está mais alto. Tá, mas para pensar que a gente tem aí um bom tempo. Acredita-se que a vacina só vai chegar no Brasil em março, efetivamente, vai começar a vacinação efetiva em março. Não é à toa os 8 meses falados e ditos pelo governo federal para você, ó, eu vou te dar 8 meses, tá? Existe um cálculo feito de cenário para isso. Voltando a repetir, esses próximos 3 meses vai ser complicado, não só no Mato Grosso, no Brasil todo, o Mato Grosso especificadamente, né? A pandemia realmente chegou aqui, o vírus está em todos os lugares. Então, quanto mais o vírus está, mais as pessoas ficam assustadas com isso, mais elas retêm, mais elas não consomem, há uma restrição. Elas também estão sem renda, então não faz a roda girar. Esse dinheiro vem para fazer essa roda girar, porque se você pega esse recurso e compra o insumo para a sua empresa, você está pagando o seu fornecedor. Seu fornecedor vai pegar esse recurso, vai manter o emprego dos empregados dele, vai também comprar dos fornecedores dele, que vai fazer matéria-prima para você e vai voltar para você. Com o dinheiro que você pagar seu fornecedor com esse recurso do governo, e seu fornecedor vai pagar o salário do funcionário dele, o funcionário dele vai comprar
a comida do restaurante, vai comprar o alimento no supermercado, vai conseguir comprar o medicamento na farmácia, tá? Então, a roda precisa girar e é por isso que esse dinheiro aconteceu. Quero dizer o seguinte, nós vivemos um momento que cada dia acontece uma coisa, cada dia muda. Então, o que você tem que focar em termos financeiros é o caixa. Quanto que eu tenho hoje, quanto que eu tenho a receber hoje, quanto que eu tenho a pagar hoje, quanto vai ser o saldo de tudo isso. Amanhã, de novo, todos os dias, olha, vê, lê, analise, escuta o que está acontecendo, porque a gente acredita ainda que a situação vai ser de vale, quer dizer, nós tivemos uma queda abrupta da receita, né, uma situação de queda de PIB forte, mas ao mesmo tempo que o PIB cai muito forte, historicamente isso acontece, ele retoma, ele volta, e aí ele volta rápido, por quê? Porque a economia deve vir acelerando depois de abril. Então, esses 8 meses que a gente tem aí até abril, são 8 meses que vai continuar essa situação, e esse recurso vai ser fundamental para você fazer caixa, de uma maneira muito disciplinada, olhando o que você precisa comprar, olhando o que você precisa manter dentro da tua estrutura de empresa, porque hoje as empresas estão tentando sobreviver, viu, João? Lorena sabe disso, a gente atende várias empresas, e a ideia é um dia de cada vez, um fluxo de caixa de cada vez, uma previsão de caixa de cada vez, não esperar muito, porque lá em março, nas primeiras lives que a gente fez, a gente falava, olha, talvez junho vai ser um mês melhor. Veio junho e foi um dos piores meses. Julho entrou aqui em Cuiabá com esse processo de quarentena. Agosto, vamos torcer que a gente não entre de quarentena, né? Vamos torcer que as pessoas consigam se segurar mais em termos de como sair, quando sair de uma maneira bem preventiva, né, usando máscara, gel e tal, porque todo mundo se ajudando, todo mundo, como o pessoal agora escreveu, né, lavando as mãos e buscando manter a higiene constante, o afastamento também, isso faz a economia respirar, e a gente tem que viver essa economia nesse momento, assim, um pouco de cada, todo mundo muito restrito, mas precisa ter o giro, e esse recurso veio para esse giro, tá? Lorena, tem algum questionamento? João? Ligar meu microfone. E, Jade, excelente. Tem um ponto que você falou que é muito importante, que eu achei, sobre a questão de pagar fornecedores. Eu falo isso bastante também, porque se as pessoas não pagarem os fornecedores, a roda não gira. Aí o seu funcionário não vai ter para gastar no comércio, o funcionário do comércio não vai ter para gastar no restaurante. Então, é um ponto bem importante. Eu também falo isso sempre nas reuniões, que o fornecedor é como se é empresário como a gente, né? Então, ele também vai receber. É até uma forma, assim, vamos dizer, uma palavra mais comum, mas é uma exploração com o fornecedor, se você compra dele, e principalmente se ele for pequeno, porque como é que faz para sobreviver, né? Só sai e não entra nada, né? Uhum. O que é muito importante, principalmente para o nosso segmento, é ter caixa. Por quê? Hoje nós estamos trabalhando com delivery, é um movimento mais curtinho, a gente trabalha no delivery 5 dias para valer o que era um dia de final de semana, Sim. né? É 25%. É 25%, isso. Não dá mais para a gente pensar que vai ser como era antes, então a gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem disponível realmente. Quando eu digo trabalhar com o que a gente tem disponível, é com faturamento, né? A gente não vai conseguir fazer milagre até então, o Pronamp vem para ajudar, e eu acho para guardar também um pouquinho desse dinheiro para o estoque, porque aí sim, quando a gente puder tomar, quando a gente for abrir as portas, a gente precisa, porque o estoque do restaurante, Denival, ele é perecível, né? Então, não tem como, quando falar, vamos funcionar, aí que a gente vai comprar, fazer a compra para poder atender os clientes, que também vão retomar lentamente. Então, ao contrário do que pensam, do que a gente viu aí nos jornais, como aconteceu no Rio de Janeiro, abre aquela muvuca,
não é bem assim que funciona, não é todo o setor de alimentação fora do lar que funciona dessa forma. A retomada é lenta, até os clientes começarem a frequentar e terem... Há muita insegurança, muito medo, né? As pessoas estão neuróticas com relação a isso, né? Infelizmente. Então, tendo esse caixa aí para poder fazer essa primeira compra, porque quando a gente retoma, João e Denival, é como se a gente começasse de novo. A sensação do primeiro dia de casa aberta. Vamos organizar tudo, contratar a equipe novamente, fazer a compra. Então, tem imprevisto que acontece, tem uma coifa que estraga, tem um ar-condicionado que tem que dar manutenção. Então, tem que ter o caixa para os imprevistos. E a própria adaptação, né? E a própria adaptação que o próprio novo normal pede, né? É acrílico de um lado, é luva do outro lado, é disponibilizar o álcool gel do outro lado para o cliente, a própria máscara, muitos estabelecimentos estão utilizando. Isso é custo para a empresa que não estava antes embutido e com a pandemia apareceu também. Então, além de ele ter uma demanda baixa, né? Não vou dizer para você que a parte dos insumos aumentaram, os preços aumentaram. Alguns sim, mas outros não. Em média, há uma certa estabilidade no custo da matéria-prima, que precisa, no caso dos bares e restaurantes, precisa ser processada para virar prato, né? Para virar o à la carte, para virar o delivery. Então, assim, e aí você ainda tem a restrição da mão de obra, então está tudo muito apertado, condicionado, contido, mudado, né? A linguagem, o que falar, como falar, e a presença digital, né, Lorena? Quem não era digital teve que se tornar digital, né? Teve que correr, porque hoje a gente, principalmente a bares e restaurantes, né? Fazer uma boa mídia, de um bom canal de WhatsApp, né? É o que está fazendo a diferença, e um canal nos marketplaces, ou ele mesmo tendo, né, um aplicativo, o próprio restaurante tem um aplicativo, que venda, que entregue esse alimento lá, e para tudo isso também tem custo. Esse custo para os bares e restaurantes aumentou, porque quando aumenta a demanda por um determinado tipo de produto, o preço aumenta, e isso foi majorado também, no momento que eu tenho redução de receita, né, então... É uma situação bem complicada, mas é feito gestão, tá? Enxergando onde eu posso cortar, enxergando como é que eu posso modificar meu modelo de produção. A gente tem tido várias bons resultados com a gestão desses recursos. E o principal, gente, eu estou preocupada em pegar o recurso, ok, mas esteja preocupada em como gastar o recurso. Tá? Esse empréstimo empréstimo, gente, é para capital de giro, então tem que saber o que fazer, não é para desviar, não é para nada. Eu estava trocando uma ideia com a Lorena, né? Falei, olha, eu tenho um empréstimo X e Y, um juros mais alto, né? Tá, tudo bem, mas você também precisa sobreviver à sua empresa, então deixa aquele empréstimo lá, muitas vezes, renegocia, pega esse dinheiro, guarda para que você, ao longo do tempo, nós temos aí mais ou menos, Denival, uns 8 meses de muito aperto. Essa vacina, ela não vai chegar esse ano, ela vai, se Deus quiser, e Ele quer, vamos conseguir essa vacina. Mas tudo ainda está sendo especulativo ainda, né, Digene? Mesmo que a gente pense em positivo, está tudo muito sem a gente ter noção do que vai acontecer. Vocês me escutam aí, não? Sim. Eu queria só citar, assim, a gente cita que o crédito, né, a gente faz uma analogia que o crédito é igual ao remédio. Na dose certa, ele vai fazer bem. Na dose errada, ele vai fazer extremamente mal. Ou ele não vai fazer efeito nenhum. Então, esse momento que a gente está vivendo é para isso, né? O empresário tem que ter essa concepção, tem que ter a concepção de cadeia, né? De cadeia mesmo. Eu tenho um prestador de serviço que presta serviço para mim de X coisa. Esse cara precisa receber, especialmente no ramo de bares e restaurantes, é o cara que vai estar comprando o teu serviço depois, ou por delivery, ou indo buscar. Então, essa cadeia, ela precisa ser fortalecida. E a utilização do crédito tem que ser, como você disse, ela precisa ser consciente, porque se ela não for consciente, é a dose do remédio errada. Exatamente. Nós temos comentado muito sobre, principalmente eu, você, de jeito que a gente atua um pouco com a parte de capacitação, a gente costuma dizer o seguinte: agora é o momento do empresário aprender a fazer planejamento, a entender o que é gestão e pensar lá na frente.
mesmo que a gente, ou ninguém saiba o que vai acontecer. Pode vir o melhor economista, o melhor previsor possível do futuro, ninguém sabe o que vai acontecer semana que vem. Infelizmente, exato, é assim, dia a dia. nós temos ideia do que pode acontecer com a vacina, estamos torcendo pelo rumo que está tomando, que são favoráveis, mas a gente não tem e ninguém sabe. E o empresário que está agora nos ouvindo, e eu tenho muita gente falando aqui de setores quebrando, o pessoal do Sindicato do Turismo falando aqui de 80% do setor que já está sem crédito, sem condição de sobreviver, já quebrando no mercado. Então, essa é uma realidade que todo mundo está enfrentando, e a gente sabe disso, tanto é que nós aqui da Federação, como a Lorena da Brasel, estamos fazendo esse bate-papo hoje justamente para tentar levar alguma claridade, alguma ideia para os nossos associados, para que as pessoas possam, pelo menos, entender um pouco mais, mas cada um vai ter que fazer a sua parte, vai ter que fazer o trabalho de casa. E na hora de ir lá com o João Henrique, lá na Caixa Econômica, ou com o gerente dele, se esse empresário já tiver um planejamento, já tiver um plano de negócio, se ele já tiver uma ideia do que ele vai fazer, se ele já tiver essa estrutura que você comentou aí de estruturar suas redes sociais, ele tem um cadastro ativo que ele está trabalhando, ele tem um produto novo que ele criou de acordo com a necessidade do mercado, que mudou tudo. Isso o banco também está avaliando, tudo isso o banco também está analisando, porque o banco também vai analisar risco, né? Então, os amigos estão às vezes perguntando aqui, se eu tiver com essa ou aquela situação, meus amigos, o banco vai analisar o risco dele emprestar esse dinheiro, né? Mesmo que tenha 85% de garantia aí pelo fundo, mas o banco ele quer ver esse retorno. Então, né, não adianta agora ser amigo do gerente. A gente precisa ter e mostrar esse planejamento para o dinheiro ser aplicado da melhor maneira possível. Isso, tem empresa já, né, que a Lorena juntou à Brasel, né, a gente faz um trabalho de planejamento que já utilizou esses planejamentos de readequações estruturantes de custo dentro da empresa e obteve, antes do próprio Pronamp, recursos junto a outras instituições financeiras, e também já tem empresas que, usando esse procedimento de reestruturação de custos e remodelagem do próprio negócio, já apresentou a Caixa. Então, é fundamental, a gente tem que olhar, vai doer, o número não está legal, não sei o quê, tem que olhar, tem que ver qual é a saúde que você está, e aí, porque se você não sabe qual é a saúde financeira da tua empresa, do teu negócio, como é que você vai fazer as melhores aplicações desse recurso? Não tem como, né, João? Tem que olhar e tem que planejar, tem que fazer esse dever de casa, sim, porque senão você pega por pegar e de repente já acabou. Porque a gente que está no setor de consultoria e assessoria, acontece muito, eu peguei o recurso, sumiu. Mas você planejou antes? Você tem que planejar o que exatamente você quer com esse recurso, senão é só mais um, né? Edgeide, a gente estava falando sobre o valor dos insumos, né? E realmente teve insumos que tiveram um aumento, sim. Até o Cauê colocou uma coisa que é bem importante. E nisso é preciso rever cardápio. É preciso rever combos, se for no comércio. Então, assim, é preciso rever os produtos, de que forma o cliente vai ter acesso a esses produtos. Eu acho que é bem importante isso, sim, que ele está falando. Mas não dá para você, agora que o restaurante está fechado, no atendimento ao público, ter os mesmos produtos do delivery, que tem produtos que são de delivery, e tem produtos que perdem a qualidade na embalagem, né? Tem toda essa questão da segurança alimentar. Então, é o momento, exatamente, nós já estamos aí desde março, é o momento da gente já pode se planejar, porque se você até hoje, né, se o empresário até hoje não percebeu que o comércio virtual, seja de alimentos, confecção, vai ser pelos próximos, no mínimo, 2 meses, que é julho, agora e agosto, que não vai retomar tão cedo aqui na capital, pelo menos. Não estou falando que vai ficar até agosto de portas fechadas, mas a gente, mais do que abrir as portas, a gente precisa que o consumidor vá até a nossa empresa. Então, se o consumidor está indo até a nossa empresa, como é que nós vamos fazer para buscar esse consumidor? Né? Então, é isso também, adequação de cardápio, combo, investindo na embalagem, né?
Então, com relação a isso, deixa eu fazer uma pequena colocação, assim, a gente já sabe que as pessoas estão com propensão marginal a consumir em torno de R$ 25 em termos de almoço, e final de semana é cardápio efetivamente para a família, tá? E aí esse cardápio também tem um teto que bate aí R$ 80, R$ 90. Então, é isso que a Lorena falou, nós estamos trabalhando muito com gerenciamento de cardápio, remodelando, refazendo. Aumentou tal carne, vamos fazer outro tipo de carne, né? Isso aqui está na estação, então eu vou utilizar mais porque o preço está mais em conta. Gente, tudo é menor, tá? Então, é menor o valor, o custo para ser menor, o preço para chegar até o seu cliente, tá? Então, é olhar e verificar. Essa formação de preço está muito atrelado a insumos. E, realmente, alguns insumos, ele tem, sim, aumentado, então a gente sempre pede, olha, vamos reposicionar, vamos ver o que a gente pode efetivamente vender, sabendo que hoje a gente tem certos tetos, 25, depois é 32, aí segue para 54 e 90, mas aí são os valores que mais as pessoas têm solicitado de almoço e finais de semana. Meninas, DJ de Lorena, bom, nós já estamos já 1h10, o João Henrique também já tem um compromisso na sequência, eu já gostaria para a gente ir para as nossas considerações, tudo bem? Eu quero só fazer mais uma perguntinha, João. Qual a possibilidade do Pronamp, porque hoje o Pronamp ele só está na Caixa e no Banco do Brasil, certo? Qual é a possibilidade? Eu sei que você é da Caixa, vai, né, defender, a gente até antes estava comentando que não é, de repente, tanto intencional só ficar com a Caixa por conta dessa demanda, né, de atender todo mundo, que a procura está muito maior do que vocês estão realmente conseguindo suprir. Qual é a possibilidade de chegar até os outros bancos? O Banco Itaú, por exemplo, Sicredi, esses outros... Eu acho que passa muito mais pela questão dos bancos quererem operar. Tá? A medida provisória está liberada, todas as instituições podem acessar e conceder a seus clientes. A Caixa saiu primeiro, o Banco do Brasil entrou logo na sequência, pelo que a gente sabe, 2 semanas depois, né, que entrou na semana passada, e é isso, né? Agora as outras instituições precisam correr um pouquinho aí atrás da gente para poder também colocar no mercado. Mas até onde a gente sabe não existe nenhum impedimento. Tá? Então, entendi. Perfeito. DJ, para a gente concluir, mais algum comentário? Vou deixar para a Lorena fazer o encerramento. Pois não. Joia. Então, é aquilo que eu falei, né, gente, é um dia após o outro, é matar um leão por dia mesmo, né, desculpa falando do leão, mas é um monstro aí chamado vírus, né, coronavírus, e assim, não adianta ficar estressado achando que, vai mudar de novo, a política vai abrir, vai fechar, não adianta, a gente nunca viveu isso antes, né, então, se a gente nunca viveu isso antes, está todo mundo também aprendendo e fazendo o carro andar, trocando a roda ao mesmo tempo, e olhar o seu negócio, aceitar que mudou as coisas, aceitar que o mercado não é mais o mesmo, aceitar que as pessoas também estão mudando em termos de como elas consomem, né? Se você tem bloqueio digital, tem que acabar, tem que mudar, o mundo mudou, é esse novo mundo mesmo, e olhar para dentro, o que eu posso reduzir, melhorar, otimizar, embalagem é fundamental, embalagem lavável é mais fundamental ainda, tá, bares e restaurantes, né? As pessoas querem pegar e passar álcool em gel quando chegar, por favor, né, esse é um investimento, assim, muito importante para bares e restaurantes, né, e assim, vai passar, né? A gente sabe que vai passar, né, e administrar enquanto não chega a vacina. Muito bom. João, eu vou fazer... Repete? Posso falar também? Eu só queria agradecer. Mas eu vou fazer, então, aqui um fechamento aqui contigo, que eu tenho uma pergunta também, inclusive enviada até pelo meu presidente, o senhor Osair Bezerra, acabou de mandar aqui para mim. Tem que responder, João. Agora é Bezerra para todo lado, Lorena Bezerra, Osair Bezerra, né? Tudo é presidente. Então, é o povo que manda aqui na live. Dizer primeiro, né, dando aí os agradecimentos a todos vocês, a Lorena também pela oportunidade da parceria, em nome do presidente Osair. Vamos deixar à disposição, Lorena, quando quiser,
A gente faz isso aqui quantas vezes você precisar, tá? Estamos à disposição e é uma parceria muito produtiva para todos nós também. Mas, João Henrique, vamos lá. Ainda tem aí 1,5 bi para ser trabalhado pela Caixa, hoje só Caixa e Banco do Brasil sendo os operadores, obrigatoriamente tem que ser os 36 meses para fazer o financiamento, tem que ter garantia de 15%, nós estamos trabalhando aí Selic mais 1,25%, o máximo é 30% do faturamento 2019, então não quer dizer que a pessoa vai retirar 30%, pode ser menos, ou então ele pode procurar outro banco também para tentar conseguir uma outra parte por lá, então isso já comentou, já estou até comentando isso porque tem algumas perguntas aqui comentando sobre esse assunto. Hoje, essa questão das garantias, do risco, de quem está inadimplente, quem está com alguma certidão pendente, o banco vai sim analisar o risco. Quem é cliente Caixa Econômica, ele já conhece, já tem um relacionamento, isso favorece. Quem não é ainda cliente, não tem conta com a Caixa, vai passar por essa análise, aí sim o banco avaliar se tem condições de emprestar mais ou menos, ou até se vai. Pode ser feito também o financiamento para comércio e serviço, que é também uma das perguntas que está aqui, é aberto a todos. Ainda o único que não está disponível pela Caixa é as empresas novas, menos de 1 ano de faturamento. É isso que se resumiu. É mais ou menos por aí? É isso mesmo, só uma retificação, empresas novas, MEI, o MEI ainda a Caixa efetivamente não abriu, e a questão da garantia, você citou que os 15% da operação tem que ter garantia. Não precisa ter garantia, a garantia já é o FGO, que cobra 85%, e o aval, da eventualidade, cobra esses 15% aí. Tá? Então não é preciso dar cartão como garantia real, não é. Precisa colocar o carro, a casa no negócio? Não precisa, não é para ser assim. Beleza, menos mal. Aí já a pergunta do presidente Usaí dizendo o seguinte, quem deu entrada na Caixa, vamos até colocar aqui, ó, quem fez cadastro via internet, qual o prazo que a Caixa entre em contato com a empresa para agilizar ou não o Pronamp? Como é que está hoje esse processo? Depende de cada lugar, de cada agência? Depende. Como é que funciona? Depende. Hoje, aqui no Mato Grosso, é aquilo que eu citei lá no começo, né? Eu estou tendo um delay aí de 8 dias para ligar para algumas empresas em virtude da quantidade de empresas que eu tenho para tratamento. Hoje, mas a Caixa garante o retorno para todos, mesmo dando alguma posição? Sim, a gente vai ter que dar o retorno para todos. Vou dar um exemplo. Acabou o recurso, eu vou ter que tratar do mesmo jeito, vou ter que ligar para o cliente e falar, o recurso acabou na Caixa, você vai querer que avalie. A nossa expectativa... Ou não foi, né? Ou passou, ou não passou, ou a nossa expectativa é aquilo que eu falei, né? Como Caixa e Banco do Brasil entraram, e o recurso, assim, a gente está limitado aos 3,5 bi, talvez haja exposição do restante do valor para a Caixa ou para o Banco do Brasil, né? Então, daí a necessidade da gente entrar em contato com essas empresas, avaliar, se passar a avaliação, aí sim, proceder à abertura de conta, aí sim, liberou mais recursos, a gente fazer a contratação. Então, assim, nós vamos entrar em contato com todo mundo, né? Esse é o nosso objetivo, e nós vamos chegar lá. E quantas pessoas que mandaram as perguntas aqui, você tem equipe, o pessoal que possa responder, porque tem bastante perguntas que nós não vamos conseguir tratar aqui, e algumas coisas bem pessoais, bem particulares de cada empresa. Então, vou até pedir desculpa aos amigos que estão agora nos acompanhando, da gente não conseguir entregar todas as perguntas para o João, porque são coisas, às vezes, bem particulares e talvez não venham ao caso, e a gente também não vai conseguir, pelo volume de perguntas. Você tem condição de responder esse pessoal? Podemos firmar esse compromisso aqui? Podemos, assim, eu só não tenho um e-mail corporativo para te passar, você pode me passar, eu retransmito a você e você comunica, sem nenhum problema, tá? Se a sua equipe entrar na nossa live depois, ela já tem o nome e a rede social de cada um. É Bacana. Só responder ali para ele que você já vai fazer o contato com todos, né? Porque a gente também não tem nem telefone e nem o contato, mas a rede social, tanto Facebook como YouTube, é o nosso contato, né? E para concluir o bate-papo aqui sobre o que eu já havia comentado com você, é a preocupação que você comentou no começo, das pessoas que vão procurar o Pronamp, procurar o site oficial da Caixa Econômica, e não um link que o pessoal manda via WhatsApp, via redes sociais, para você não cair num link errado, num golpe ou qualquer coisa parecida,
porque você já comentou lá no começo que já houve vários outros sites fraudulentos, correto? Já estou deixando aqui o site para que as pessoas possam procurar. Então, vá direto na internet, caixa.gov.br, tá certo? Beleza, é isso aí mesmo. Fica à vontade, então, para suas considerações. Pessoal, eu queria só agradecer, né, a Geida, a Lorena, a você, por ter feito o convite. A gente já tinha tentado programar, fazer essa live anteriormente. Agradecer a UFCDL, agradecer a CDL Cuiabá, muito parceira nossa. Acho que é importante citar que a gente tem há mais de 30 dias, né, toda terça-feira e toda quinta-feira, um gerente da Caixa prestando assessoria no CDL para alguns clientes. O CDL foi muito parceiro, faz os agendamentos, a gente atende, dá retorno, porque nesse momento de pandemia a gente tem que inovar mesmo, né? Tem que fazer o que a Edgeida falou, sair da casinha, né? Ir para o mercado, tentar auxiliar no que pode. Essa live tem esse intuito e os nossos gerentes todos têm esse mesmo pragmatismo, né? De ir, auxiliar e de fazer o melhor possível. Conte conosco, auxiliar João. A população, e a gente, com muito gosto, com muito carinho, quer cada vez mais se intensificar nisso, tá bom? Leve nossos agradecimentos também ao seu superintendente, o José. Voltou. Opa, voltou. A gente ouviu. A gente ouviu. Né? Então, beleza. Ouvimos. Obrigado a todos. Leve o nosso abraço ao seu superintendente, o José Antônio, né? Que até nós chegamos a conversar agora de fazer esse atendimento da CDL, que está acontecendo na CDL Cuiabá, em todas as demais CDLs. Nós só vamos depender agora, João, para você até definir com os demais superintendentes, se o recurso teria disponibilidade para a gente fazer isso no estado inteiro, né? Talvez, não sei se valeria a pena já agora no finalmente, e pelo volume que você deve ter de pedidos de financiamento. Mas nós estamos à disposição. E, Lorena, eu acho que é você mesmo, que é a nossa presidente aqui, para fazer o fechamento desse bate-papo. Eu quero agradecer aos colegas que participaram, o pessoal de casa que está com a gente nessa live toda, que interagiram com a gente, perguntaram. Isso é muito importante, porque a dúvida de um é do outro também. Agradecer o tempinho aí que a Edgeide, você, o João disponibilizaram, porque o que a gente está fazendo aqui é ajudando as pessoas, né? Então, nós estamos aqui todos unidos nessa corrente do bem para tentar amenizar um pouquinho as dores dos empresários que estão em casa e estão sem saber o que fazer. Se retomam dinheiro, se não, se pegarem o recurso, o que vão fazer com esse recurso. Então, a nossa intenção é essa, de ajudar, fomentar essa corrente positiva. Quem tem muitas perguntas ali realmente, quem não entrou depois e acha que a sua pergunta pode não ter sido respondida, eu acho que vale a pena voltar lá do começo e dar uma olhada na live, desde o começo, porque às vezes realmente a sua pergunta já foi respondida lá na frente e você entrou depois e não pegou, tá? Porque, parabéns, João, foi bem esclarecedora, tirou bastante dúvidas. Eu acredito que vai dar um fôlego para os empresários, a gente vai poder fazer um caixinha, porque teve benefício para todo mundo, todo tipo de gente conseguiu recurso na Caixa, só faltou a fila dos empresários aí na Caixa. Era tanta choradeira, João, que você não tem noção. Quando que vão lembrar da gente? Justo nós, microempreendedores, ou então microempresas pequenas. O governo federal foi muito assertivo, realmente, nesse projeto, porque as empresas são as mães, na verdade, né? São as mães das famílias dos funcionários, elas que geram os impostos, recursos para manter uma nação, vêm dos empresários, realmente. Então, muito obrigado a todos vocês que colaboraram para que cada empresário saísse daqui com um pouquinho mais de informação. Obrigada. Show de bola. Edgeide Fernandes Freitas, nossa parceira economista, um abraço para você, obrigado pela oportunidade de estar dividindo esse espaço aqui com você. Lorena Bezerra, querida, esteve comigo em Comodoro, pegou aqui 700 quilômetros de estrada conosco, foi lá fazer um grande evento, foi lá que eu conheci ela trabalhando, né, e a gente trabalha assim com o coração, né, Lorena? Verdade, é verdade. João Henrique já é parceiro, felicidades a você, bom trabalho,
né? Eu sei que você não está tendo tempo nem para dormir. O pequeno cabelo que estava nascendo aí já caiu, porque o trabalho está muito puxado. Felicidade a todos vocês, uma boa semana, e a gente volta, Lorena, assim que você quiser fazer um bom outro bate-papo. Um abraço a todos, felicidades. Obrigada a todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Os amigos que estão em casa Tchau. também, né? Tchau para você que participou, um beijo no coração e obrigado pela sua participação. Tchau, tchau. Obrigada.